Domingo passado, no culto da noite, eu usei esse mesmo texto para trazer a palavra de Deus para a sua igreja. E nós enfatizamos naquele momento que Deus falou. O Deus cristão não é um Deus escondido. Não é um Deus que você tem que buscar, mas é um Deus que veio ao nosso encontro. É um Deus que falou. Falou através de profetas, falou de muitas maneiras, falou ao povo antigo, mas agora, nesses últimos tempos, e últimos tempos, quando a Bíblia fala nisso, está falando desse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E nesse último tempo, Deus nos falou em Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque Jesus é a revelação final e definitiva e perfeita de Deus. Cantamos hoje muitas músicas que falam de Jesus de forma extraordinária. Nós não temos hoje mais profetas no sentido do Antigo Testamento. Os profetas de hoje são aqueles que anunciam a palavra de Deus, que trazem a revelação bíblica para os nossos dias. São aqueles que pregam o evangelho da graça, são os profetas, que Deus usa hoje para trazer a tua mensagem. E por isso, quando alguém procura qualquer outra revelação, que vai além da revelação que Deus já fez em Cristo Jesus, ele está cometendo um grande pecado. Isso traz terríveis consequências para a alma humana. Vamos ler o texto, Hebreus 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Portanto, irmãos, eu quero mostrar aqui nesta noite por que Jesus Cristo é a única, a definitiva revelação de Deus ao ser humano, do Deus criador deste universo. E dizer que todas as demais religiões que existem, nenhuma delas pode conduzir o ser humano a Deus. Aliás, religião nenhuma, né? Porque o Deus vivo e verdadeiro, ele veio ao nosso encontro. Essa é uma questão de extrema importância nestes dias que nós vivemos. Dias em que centenas de religiões, centenas de cultos, de espiritualidades, disputam a atenção do ser humano moderno. E cada uma se diz como a revelação verdadeira, como a igreja verdadeira, como a religião que expressa a verdade. E você vê isso todos os dias acontecendo. E nesse meio, muitas vezes, Jesus, ele se torna apenas mais um dentre muitos que são objetos de fé. E na maioria das vezes, Jesus é aquele que é ridicularizado, é aquele que é zombado, e a gente fica admirado quando a gente contempla certas coisas, porque Jesus, quando você fala que crê em Jesus, você crê na Bíblia como palavra de Deus, você logo é discriminado, zombado, e as pessoas acham que você é uma pessoa que tem alguma deficiência mental. Mas quando alguém sai para... Ontem, como nós vimos
né, milhares de pessoas indo para as praias, levando alguns objetos, algumas oferendas, para oferecer uma suposta deusa do mar. As pessoas acham aquilo lindo, maravilhoso, passa na televisão, no jornal, como se fosse uma expressão de fé, quando aquilo, na verdade, é uma escravidão, porque não conhece o Deus verdadeiro. E a questão que se levanta é esta: por que Jesus, ou por que a salvação de todos os seres humanos está restrita apenas à pessoa de Jesus? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que as outras religiões não podem conduzir uma pessoa à vida eterna? Por que não pode dar esperança? Por que nós temos que mandar missionários para tantos lugares para pregar o evangelho a pessoas que já têm as suas religiões? E as pessoas perguntam: será que isso não é uma discriminação dos cristãos? Será que os cristãos se julgam superiores e melhores do que as demais religiões? Não seria uma expressão de orgulho? Não seria uma expressão de uma mente estreita, que não consegue enxergar bens ou bem nas demais religiões que existem? Por que só Jesus? Porque o mundo cristão pensa assim, e diz que todas as religiões são boas e todas conduzem a Deus. Então vamos deixar cada um na sua, cada um vai seguindo a sua religião e nós vamos vivendo. Mas quando você compara Jesus com qualquer outro fundador de religião, com qualquer outro pretenso, pessoa poderosa, pretenso salvador, você logo verá que há uma profunda e intransponível diferença entre Jesus Cristo e qualquer outra pessoa que já viveu nesse mundo ou que pretende ser salvador do mundo. Na verdade, a distância entre Jesus e todos esses demais pretensos salvadores é incomensurável. Não tem jeito de ser medida de tão grande, de tão distante que Jesus está. E esse texto que nós lemos, irmãos, nos diz algumas coisas sobre Jesus, como a revelação final e perfeita de Deus, e mostra que realmente somente através dele alguém pode alcançar a vida eterna, a salvação, pode ser livrado do inferno. E é um texto tão pequeno, mas ele é tão poderoso, ele traz ensinos e palavras que nos deixam admirados a respeito de Jesus, o Filho de Deus. E é sobre Jesus que a carta vai ser toda escrita, falando da superioridade de Jesus. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Primeiro, ele vai mostrar o relacionamento do Filho com o universo, como herdeiro, como agente de criação e como sustentador de todas as coisas. Versículo 2, o final diz: a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E no versículo 3 ele vai dizer: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Segunda coisa que nos revela o texto é o relacionamento do Filho com o Pai, com Deus. Porque o texto diz que o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Isso tudo num homem que viveu entre nós. Em terceiro lugar, o texto nos mostra o relacionamento do Filho com o ser humano, como aquele que fez a purificação dos nossos pecados e foi exaltado, assentando-se à direita do Deus soberano, da majestade, tornando-se o Senhor da história
conduzindo todas as coisas segundo o seu propósito glorioso. E em quarto lugar, o texto nos mostra qual o relacionamento de Jesus com os anjos. Como foi explicado hoje pela manhã, dentro daquela cultura, os anjos eram tidos como portadores de importantes revelações. Mas o texto vem e nos diz que Jesus tem um nome, herdou um nome mais excelente do que qualquer um dos anjos mencionados na Escritura Sagrada. E em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, o apóstolo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda a língua, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é Jesus, esse é o Filho. O seu relacionamento muito superior a qualquer ser humano ou celestial que possa aparecer ou possa querer a sua atenção ou possa querer a sua adoração. Ninguém é digno disso a não ser Jesus. Por isso, irmãos, o texto nos mostra algumas coisas que eu quero ressaltar. Em primeiro lugar, Jesus é o Criador do universo e é o herdeiro de todas as coisas. Parece que a gente já sabe disso, né? Mas é bom lembrar, porque muitas vezes a gente acha que esse mundo surgiu do nada, do acaso, né? Foi rolando por aí durante tempo e chegou onde chegou, você se tornou o que você é, por acaso. Mas a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e João, o evangelista, logo no início do seu evangelho, ele tem aquela declaração: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você crê nisso? Amém. Porque nós cremos nisso. Deus criou todo esse universo por meio de Jesus Cristo. Ele é a palavra criadora de Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E quando diz que ele é herdeiro de todas as coisas, a gente fica pensando: mas como herdeiro? Se ele criou todas as coisas, ele é dono de tudo. Mas quando diz que ele é herdeiro, aqui está se referindo à natureza humana de Jesus. Jesus, como homem perfeito, ele foi feito herdeiro de todo o universo por Deus, com a finalidade de que ele pudesse nos devolver à raça humana tudo aquilo que nós havíamos perdido em Adão. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que fazer Jesus herdeiro, Deus nos fez co-herdeiros com ele. Que coisa maravilhosa. Romanos 8:17 diz isso. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia, que coisa maravilhosa, que esperança gloriosa a palavra de Deus nos dá. Que esperança maravilhosa para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Herdeiro de Deus, Criador do universo, e nós somos co-herdeiros com Ele. Irmãos, é maravilhoso, é extraordinário o que a palavra nos diz a respeito de Jesus. E por isso, somente através dele é que nós podemos chegar a Deus Pai. Mas uma segunda coisa que o texto coloca diante de nós, no versículo 3, que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas pela palavra
do seu poder. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 19, Paulo diz: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, você já parou para pensar nisso? O Deus cristão não é um Deus distante que ninguém nunca viu. Deus não pode ser visto porque Ele é um Espírito. Mas Ele se tornou um de nós, na pessoa de Jesus, e nós podemos vê-lo. Procurem qualquer outra religião, Deus que pode ser visto. Alguém já viu esse Deus que tem lá dentro d'água? Mas o Deus cristão já foi visto em Jesus Cristo. Ele, Jesus, é o resplendor da sua glória. E quando nós falamos em glória, é interessante, né? A nossa mente é levada para as glórias do mundo, a pompa, né? Aquelas coisas que glorificam o ser humano, para as pessoas famosas, para aquelas conquistas grandiosas que glorificam as pessoas, para o glamour dos holofotes. Essa é a glória humana. Foi essa glória que o diabo ofereceu a Jesus lá no deserto. Se você me adorar, eu vou te dar essa glória. Jesus disse: não, a glória é só de Deus. E assim devemos nós, irmãos. A glória que Deus oferece é diferente da glória que o mundo oferece, muito diferente. Olhe para Jesus. Jesus andou nesse mundo há 2000 anos atrás, pregando o Evangelho, curando as pessoas, anunciando o reino de Deus, fazendo bem. Ele não criou grandeza ao seu redor. Ele não assumiu nenhum título pomposo, como nós gostamos, como a glória do homem gosta de ter títulos pomposos, como nós vemos hoje, dentro da igreja, inclusive. Mas Jesus estava vivendo ali com as pessoas humildes, pregando, e eles gostavam de ouvir a palavra dele. Mas Jesus, ao mesmo tempo, enfrentou os poderosos do seu tempo, tanto os religiosos os judeus, quanto os governantes romanos. E Jesus foi por uma cruz, em glória vergonhosa, aos olhos humanos. E ali ele morreu, desamparado pelo seu próprio Pai. Foi ridicularizado por não descer daquela cruz e salvar-se a si mesmo. Mas, irmãos, esta é a glória de Deus. Como ele é diferente da glória do mundo. Muitas vezes nós estamos buscando essa glória, sermos reconhecidos, aplaudidos, temos o nosso nome destacado. Mas quando você vê a história da igreja, você vê aqueles que realmente honraram o Senhor, foram aqueles que deram sua vida, muitas vezes morreram, perseguidos. A glória de Deus é diferente. Por isso que o texto diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, é o resplendor da glória de Deus. Nós não vamos entender. A nossa mente corrompida nunca vai entender que aquilo que Jesus fez, ele estava refletindo a glória de Deus. Mas um autor, um comentarista bíblico, ele diz: a glória de Deus, ela é encontrada nos olhos daqueles que foram redimidos e libertos por sua graça. A glória de Deus é encontrada em todos os atos simples que refletem a mente de Cristo. A glória de Deus está em toda espera paciente, em todo sacrifício heróico, em toda ação de graças, em toda oração sincera, em todo triunfo sobre o pecado. A glória de Deus é encontrada quando 2 ou 3 se reúnem em adoração, em espírito e verdade. Nós podemos desfrutar dessa glória, e às vezes nós não estamos enxergando a glória desse momento, de estarmos na presença do Senhor, glorificando a Deus e o adorando verdadeiramente. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais
para enxergarmos a grandiosidade desse momento de adoração. Muitos esperariam manifestações grandiosas do poder de Deus, mas quando Deus se revelou e falou, Ele não fez através de grandes eventos, de trovões, relâmpagos, coisas assim espetaculares, mas Ele nos falou através daquele que veio a este mundo e nasceu numa manjedoura. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus cheio de glória. E quão diferente é a glória dele da glória que o mundo nos oferece. Quando diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, significa que qualquer coisa, que qualquer peculiaridade que pertença ao Pai, ela foi manifestada em Jesus. De modo que Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Por isso eu disse, o Deus do cristianismo é um Deus que nós podemos ver. Porque nós não vivemos na época, mas você pode, pelos olhos da fé, ver Jesus na Bíblia, na revelação. Jesus andando na Palestina, Jesus falando. Ali você enxerga o próprio Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. O Deus que nós adoramos se tornou visível em Jesus de Nazaré. Que coisa maravilhosa podermos ter essa fé, irmãos. Não estamos cegos, adorando coisas tão sem valores, tão sem propósito. Jesus é uma pessoa. Jesus não é fruto de uma especulação filosófica, teológica, de discussões. Mas Jesus é uma pessoa, e na sua pessoa, o caráter de Deus é plenamente visível. Quer saber como Deus age? Olhe para Jesus. Veja como Jesus reagiu diante de tantas circunstâncias. Há uma ideia aí tão deturpada sobre Jesus, né? Como se Jesus aceitasse tudo. Mas vai ver lá as atitudes de Jesus, para você ver quem é Deus. E quando diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, significa, irmãos, que se Jesus, por um segundo apenas, deixar de sustentar esse universo, ele se desfaz, tudo acaba. Nós continuamos existindo e continua tendo dia, noite, sol, chuva, porque Deus continua criando e trabalhando, e Jesus sustentando tudo com a palavra do seu poder. Não pense que esse mundo é automático, que ele está no automático funcionando aí, não. Está perfeito, porque Jesus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Mas, irmãos, é interessante que essa palavra poderosa é a mesma palavra que salva o pecador, que chama o pecador ao arrependimento e à fé. É a mesma palavra que cura os enfermos, que exalta o abatido. Essa é a mesma palavra que a Bíblia diz que conta o número de estrelas e chama cada uma delas com seu nome. Essa é a palavra que sustenta esse universo. A palavra de Deus, de Jesus. Mas uma terceira e última coisa, irmãos, que o texto nos fala a respeito de Jesus, é que Ele fez a purificação dos nossos pecados e assentou-se à direita de Deus, da majestade nas alturas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Onde o apóstolo Paulo vai dizer quase que a mesma coisa. Efésios 1, a partir do versículo 19. Diz assim que
E Deus vai demonstrar qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Busque, irmãos, no mundo, em todas as religiões, você jamais verá alguém como Jesus Cristo. Ele é único. Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é o único em quem você pode confiar a sua vida para a eternidade. Pedro, quando discursou diante do Senado judeu, ele disse: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso, quando um ser humano, uma pessoa rejeita a revelação de Deus em Cristo, ele se torna indesculpável do seu pecado e sofrerá a pena da eterna condenação. Porque não é possível, irmãos, diante de um Deus tão extraordinário, de uma revelação tão maravilhosa, a pessoa ainda rejeitar Jesus Cristo. A pessoa ainda querer outro meio de chegar a Deus. A pessoa querer ainda outro caminho. Que alguém mais seja colocado. Foi explicado hoje pela manhã que uma das ênfases de Hebreus é essa: ninguém, nada, pode ser acrescentado ou tirado da obra de Jesus. A obra dele é perfeita. E quando alguém rejeita isso e tenta um atalho, tenta um caminho, vou procurar isso aqui, vou procurar aquilo lá, vou procurar um intercessor. Jesus é aquele que nos perdoa e comprou a nossa salvação e a nossa redenção. Ele purificou os nossos pecados, irmãos. Ele não apenas proporcionou a possibilidade de nós sermos perdoados, mas na verdade ali na cruz, ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa maldição. A obra dele é completa, está consumado, ele diz. E se alguém tenta colocar alguma coisa mais para chegar a Deus, ou tenta chegar a Deus por ele mesmo, ele está cometendo um grande pecado. Grande pecado. É impossível alguém querer ver a Deus sem a purificação dos seus pecados. E ser humano nenhum é capaz de fazer isso por si mesmo. Por mais que ele se esforce, por mais que ele tente viver uma vida santa, por mais que ele tente comprar a sua salvação pelos seus próprios meios, ele nunca vai conseguir. Mas Jesus fez isso uma vez por todas, tomando o lugar do pecador na cruz e sofrendo a ira de Deus sobre si mesmo. Por isso nós estamos aqui hoje diante da mesa do Senhor, do pão, do cálice, para nos lembrarmos disso, para enxergarmos, e mais ainda para sentirmos na nossa boca a verdade da morte de Jesus Cristo a nosso favor, onde Ele fez a purificação dos pecados daqueles que Deus leva a Ele. Por isso é importante estarmos aqui diante desta mesa nessa noite, porque aqui nós vemos, irmãos, quão sério é essa questão do pecado, que não se pode brincar com isso, que não se pode levar a vida cristã de qualquer maneira. Hebreus adverte muito sobre isso. A questão de nós apostatarmos da fé, depois de termos experimentado muitas coisas dentro da igreja,
Jesus, ali na cruz, purificou os nossos pecados com sacrifício perfeito. Sacrifício de si mesmo, cordeiro sem mácula, que tira o pecado do mundo. E Jesus foi exaltado, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E nós dizemos que ele virá para buscar a sua igreja. Mas o credo apostólico diz que ele virá dessa posição para julgar os vivos e os mortos. Muito diferente a teologia bíblica de outras teologias. Jesus virá como juiz para julgar os vivos e os mortos. O seu reino já está presente no mundo. Jesus está reinando. Jesus não é rei exilado. Satanás não manda nesse mundo. Jesus é o rei soberano que governa todas as coisas para a glória de Deus Pai. E o tempo só aguarda a consumação desse reino. Aquele momento glorioso, quando a trombeta soar e o céu se abrir, e o reino de Deus for consumado na sua glória e na sua plenitude. E que nós possamos estar lá. Por isso, irmãos, diante desse Jesus tão maravilhoso, só nos resta amar a Jesus pela redenção que Ele nos deu e adorá-lo por sua majestade real. Não temos outro caminho. Concluindo essa palavra, relembrando, Deus nos falou de forma completa, definitiva e perfeita em Jesus Cristo. Porque Jesus é aquele que criou o universo, é o herdeiro de todas as coisas, é aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Porque Jesus, o homem Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Porque Jesus na cruz alcançou para nós a purificação dos nossos pecados e nos abriu acesso ao trono da graça de Deus, desse trono de onde Ele governa todas as coisas. Esse é Jesus. É o Jesus verdadeiro, bíblico. É o Jesus que, se confrontado com qualquer outro ser, seja ser angelical, ou ser pessoal, ou ser humano, ultrapassa todos em grandeza. Por isso, dentro do tema que nós adotamos para esse ano, a palavra diz: cuida de ti mesmo. Que você nunca se afaste desse Jesus. Que você o ame de todo o seu coração. Que você nunca deixe de adorá-lo nos cultos, nesses momentos em que a glória de Deus se manifesta no meio do seu povo. Não por coisas espetaculares, mas pela presença real do Senhor, pela sua palavra que fala ao nosso coração. Que você jamais busque outras revelações, que não seja aquela que Deus já fez na pessoa de Jesus. Não faça isso. Porque Jesus é a revelação definitiva que você precisa conhecer para ter a vida eterna em Cristo. E a segunda parte do nosso tema é, além de cuidar de ti mesmo, diz: cuida da doutrina. E a doutrina é esta: Deus falou. Deus falou. Ouça. Ouça. Aquilo que Deus falou na palavra dele. Ouça. Não fique ouvindo vozes por aí. Não fique ouvindo daqui, de lá, alguém que está falando alguma coisa que não é a palavra de Deus. Jesus nos basta. Jesus é a verdade que liberta o mais vil pecador.
nessa noite você possa sair daqui com essa visão de Jesus. E eu fiquei pensando, irmãos, eu fico pensando que a nossa mente, né, o nosso coração, ele é tão deturpado pelo pecado, que mesmo diante de palavras tão extraordinárias de revelação de Jesus, a gente ainda não consegue, né, entender tudo, a grandiosidade dessa revelação. Mas ela precisa fazer parte da nossa vida. E nos momentos de lutas, dificuldades, nos momentos de perseguição, que Jesus seja de fato tudo aquilo que é dito que Ele é na sua vida, na vida da sua igreja, e que o nome de Deus seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Que a palavra dele possa realmente prosperar na nossa vida e na vida da igreja, segundo o seu propósito e pela glória do Senhor.